Nessa noite, nós temos a oportunidade e o privilégio de aprendermos do Senhor. A palavra de Deus nos diz para pedirmos ao Senhor. Jesus, Ele disse o seguinte: até agora nada vocês têm pedido. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E Ele também nos incentiva a pedir, e Ele disse: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. Eu quero que você nessa noite feche os seus olhos, e que você peça ao Senhor, para falar ao seu coração de uma maneira tal, que o seu destino seja transformado, que a sua perspectiva venha mudar, que Ele traga respostas, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para nos responder. Eu gostaria que você pedisse ao Senhor, fala: Senhor, fala comigo, abra os meus olhos, me alimente com a Tua palavra, me mostre aquilo que eu não estou percebendo, talvez com os olhos naturais, mas eu te peço, fala comigo. O Senhor é poderoso para nos usar, para alimentar a igreja, mas só Ele, só o Espírito Santo pode falar ao seu coração de uma maneira tal que a sua vida seja transformada. Por isso eu te incentivo a pedir a Ele, que pode responder. Senhor, meu querido Deus e Pai, o Senhor conhece cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite. O Senhor sabe das nossas falhas, das nossas limitações, mas também o Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor conhece o nosso interior, sabe do que nós precisamos muito mais do que nós mesmos. E nessa noite nós te pedimos, libere uma palavra que venha transformar o nosso destino. Que o Senhor esteja gerando em nós uma semente que venha frutificar, para que o seu nome seja exaltado. No nome de Jesus Cristo eu declaro que toda corrente seja quebrada em nome de Jesus. E eu proclamo no nome de Jesus a restauração da visão para aqueles que não estão enxergando. Em nome de Jesus, toda a cadeia caia por terra. Que a graça do Senhor Jesus, que o favor, que a unção do Espírito Santo esteja sendo derramada sobre cada coração. Que cada coração esteja receptivo para receber a palavra do Senhor, que é viva, que transforma, que edifica, que corrige, que santifica. Nós cremos em um Deus fiel e verdadeiro que responde. Por isso nós te pedimos, e desde já te agradecemos por tudo que o Senhor fará em nosso meio essa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Libere uma palavra do seu irmão aí, uma palavra de bênção. Deixa o Espírito Santo te usar enquanto você pode se assentar. Aleluia. Agora fala para o seu irmão agora, preste atenção, porque Deus vai falar ao seu coração. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, versículos 14 e 27, uma história que muitos aqui já conhecem, esse relato bíblico, e eu quero ler com os irmãos. Você pode acompanhar comigo. Marcos capítulo 9, 14 ao 27. Quando chegar a Bíblia, amados, esse relato é logo após Jesus descer do monte,
com Tiago, com João e com Pedro. Eles tiveram uma experiência sobrenatural e agora eles desceram do monte. Quando eles desceram do monte, essa história é relatada. E a Bíblia diz o seguinte: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem do meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Glória a Deus. Amados, é uma história comovente, porque nós percebemos aqui nesse relato um pai desesperado à procura da melhora do seu filho. E quando Jesus pergunta para esse pai: desde quando isso acontece? O pai fala: desde a infância. E esse espírito tenta matá-lo. E nós, você que é pai, aqui essa noite, ou mãe, você sabe o quanto um pai e uma mãe é capaz de fazer para ajudar um filho, ainda mais um filho que está correndo o risco de ser morto. Nós que somos pais, estamos dispostos a fazer tudo o possível. Eu lembro, quando eu era criança, mais novo, obviamente, minha mãe, às vezes a gente ficava doente, e ela levava a gente para benzer, porque ela queria nos ajudar. Às vezes, tinha aquelas simpatias que eram feitas, e ela fazia simpatia, e eu quero te dizer, esse pai, ele fez tudo que foi falado para ele. Se falassem para ele: olha, tem um médico em tal cidade, certamente ele iria lá. E eu creio que ele deve ter procurado muitos médicos. Eu creio que ele deve ter feito tudo o que eles pediam. Talvez uma simpatia, talvez tinha que benzer, talvez tinha que levar num psicólogo, talvez tinha que levar aí num coach, talvez tinha que levar ele num médico, não importa. Um pai, ele está desesperado e ele vai buscar, principalmente quando ele vê que ele não tem condições, então ele vai correr atrás dessa solução.
por mais absurda que possa, o pai vai sempre procurar. Mas a Bíblia nos fala que esse pai, depois de ter passado por longos anos, até agora a manifestação da justiça de Deus em pessoa, Jesus está sobre a terra, e o ministério de Jesus tem operado milagres, e esse pai agora sabe que existe alguém que pode ajudá-lo, e ele vai até Jesus. Quando ele se chega ali para procurar Jesus, Jesus não está no momento, porque Jesus está no monte, e eles estão com os discípulos, mas os discípulos já expulsaram muitos demônios, então ele apresenta o seu filho, mas agora os discípulos também não puderam ajudar. E aí Jesus, descendo do monte, ao conversar com esse pai, e esse pai volta-se para Jesus e fala: os seus discípulos não puderam. E no versículo 22, ele pergunta, ele fala para Jesus, melhor dizendo, no final do versículo 22, depois de falar que esse demônio tentava matar o seu filho, ele vira para Jesus e diz: se podes, mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus, eu já tentei os médicos, eu já tentei os psicólogos, eu já tentei todos os métodos, todas as simpatias, e até os seus discípulos, ninguém pode me ajudar. Mas se o Senhor pode, me ajude. E Jesus, agora nesse momento, Jesus vai virar uma chave que muda o destino desse homem, porque Jesus olha para ele no versículo 23 e ele fala o seguinte: se podes, como assim? Se podes, tudo é possível ao que crê. Amados, eu não sei se você está entendendo o que Jesus está falando. É o seguinte: o pai chega para ele e fala: olha, os médicos não puderam, os psicólogos não puderam, os seus discípulos não puderam, todos os métodos não puderam, mas se o Senhor pode, então cura o meu filho. E Jesus fala: meu amigo, você está perguntando se eu posso, porque se por acaso ele não for curado, você vai colocar a responsabilidade, mais uma vez, em uma outra pessoa, que não é devida. Mas eu vou te ensinar uma coisa, não é sobre quem vai fazer, eu vou te ensinar, tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível. Não transfira a responsabilidade de crer para outra pessoa. Até quando você vai ficar culpando os outros por aquilo que você mesmo não acredita? Até quando você vai ficar querendo que os outros façam aquilo que é para você fazer? Até quando você vai ficar olhando para suas feridas e se remoendo diante delas, se vitimizando? Até quando você vai falar que as pessoas é que não ligam para você? Até quando você vai culpar a liderança por você estar tendo agora um ministério infrutífero? Até quando você vai se desculpar colocando a responsabilidade em outra pessoa? Até quando? Se podes, você pergunta se podes, tudo é possível ao que crê.
Se fosse o pastor Rodolfo agora, mas ele ia falar assim: posso pregar? Porque ele ia citar essa frase aqui, ó: existem batalhas que só podem ser vencidas de dentro para fora. Existem batalhas que é só você que pode vencer. Ninguém pode crer para você. O que esse pai estava buscando é alguém que resolvesse uma questão que ele mesmo poderia receber o milagre quando ele cresce. Existem batalhas que só você pode vencer, e ninguém pode vencer para você. Você tem a responsabilidade de crer, e não dá para transferir essa responsabilidade. Ninguém, a não ser você, pode dizer não para os pensamentos intrusivos que o diabo lança na sua mente. É só você que pode dizer não, é só você que pode dizer basta, é só você que pode posicionar-se em fé, porque essa batalha é travada dentro de você. Esse pai travava essa batalha dentro dele. Pastor, mas o senhor não me conhece, o senhor não sabe das minhas dores, nem da minha história, o senhor não conhece os meus traumas, são anos de sofrimento. Amados, esse pai também estava vivendo anos de sofrimento. Todas as tentativas foram frustradas, e o filho, o demônio jogava o filho no fogo e jogava na água para tentar matá-lo. Mesmo numa situação adversa, nós temos a responsabilidade de crer. A primeira coisa que você precisa entender, nós, melhor dizendo, precisamos entender, não é sobre os outros, é sobre nós. Não é sobre o que está acontecendo do lado de fora, é sobre o que está acontecendo do lado de dentro. Escute, Deus não errou quando Ele te criou, e muito menos quando Ele te escolheu. No versículo 24, logo após ele receber essa palavra, logo após ele receber essa direção, essa revelação, ele se volta para Jesus, versículo 24, e diz, a Bíblia diz, imediatamente, o pai do menino exclamou: creio. E aí pode colocar o título da mensagem que vocês colocaram antes aí. A decisão que muda tudo é a decisão de crer. Diga comigo: eu creio. Foi isso que o pai disse: eu creio. Se o Senhor está falando que a responsabilidade é minha, que eu preciso acreditar que tudo é possível aquele que crê, então, imediatamente ele disse: eu creio. E é essa decisão que muda o nosso destino, que muda o nosso futuro. Escute, ninguém pode decidir crer para você, é uma decisão sua. A decisão de crer muda, transforma, molda o nosso futuro, é o começo para o sobrenatural. E eu vou te falar, meu amado, para você crer, você não tem que olhar para frente, para calcular. Escute, para você crer, você tem que olhar para Cristo. Basta você olhar para Cristo e dizer prontamente: eu acredito, eu creio. Se o Senhor está falando, eu creio.
A fé não calcula a rota, ela mira no nosso Senhor. Ela não calcula se haverá suprimento, ela contempla a fonte inesgotável. Ela não olha para as habilidades próprias, ela olha para aquele que fez o chamado e é fiel para cumprir aquilo que prometeu. A fé não considera as próprias fraquezas, mas ela se apoia na força do Salvador. Essa habilidade de decidir crer é que muda o nosso futuro. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Versículo 24. Creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Agora olha, meus amados, como é interessante o que está acontecendo aqui. No começo, quando ele estava falando com Jesus, ele falou: Jesus, se o Senhor pode, então muda, transforma, cura meu filho. Mas agora, depois que ele crê, depois que ele tomou a decisão, ele não fala: se o Senhor pode, me ajuda a vencer a incredulidade. Porque agora, depois da decisão de crer, a palavra proferida já é uma palavra de fé. O que ele está dizendo é o seguinte: eu creio e sei que o Senhor vai me ajudar a vencer a minha incredulidade. O que Deus nos chama, meus amados, não é para vencer a incredulidade, é para decidir em quem nós cremos, porque Ele é o autor e é o consumador da fé. É Ele que traz a cura, a restauração, que transforma. É Ele que consola, é Ele que é o socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que fortalece, é Ele que lapida, é Ele que restaura, é Ele que aviva, é Ele que dá a unção que não precisa que os outros nos ensinem, mas a unção nos ensina. É Ele que incapacita, é Ele que redireciona, é Ele que impulsiona, é Ele que dá o fruto, é Ele que multiplica. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. A nossa parte é só crer, é confiar, é receber a provisão que vem dessa fonte inesgotável. Eu creio. Agora ele não pergunta, ele declara, ele exclama, imediatamente ele fala: eu creio, me ajude, ajude-me na falta de, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Era como se aquele pai dissesse para Jesus o seguinte, ele falasse: Jesus, o Senhor está me pedindo para acreditar depois de tudo que eu passei, depois de eu ver o meu filho quase ser morto por várias vezes. O Senhor está me pedindo para acreditar depois de todas as tentativas frustradas, depois de aparentar que Deus me abandonou. O Senhor sabe tudo que eu já passei, toda a minha história, todos os meus traumas, todas as minhas lutas. Então tá, Jesus, a partir de agora eu não vou ficar olhando para as minhas feridas, as minhas dores, as minhas impossibilidades. Eu creio em Ti, eu creio. Se eu preciso acreditar, eu decido, eu creio. E como prova que eu creio, eu já declaro: o Senhor vai me ajudar a vencer toda e qualquer incredulidade, porque a minha fé está em Ti. Quem coloca a fé em Deus recebe ajuda, provisão contínua. Ele renova as forças do que está cansado. Os que esperam no Senhor são renovados. Ele nos consola, Ele nos amadurece,
mas essa decisão precisa ser uma decisão firme. A Bíblia nos fala da decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei Nabucodonosor ali quis lançá-los naquela fornalha. Eles estavam para ser mortos, e o rei deu a última chance para eles. Olha, querem agora adorar essa imagem? E eles falaram que não. E o rei falou: então mande aquecer essa fornalha, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrá-los dessa fornalha. E a resposta que eles deram é uma resposta de quem decidiu colocar a fé no Senhor Jesus, no Salvador. E eles disseram: olha, rei, se o Senhor vai nos livrar ou não, nós não sabemos, mas tem uma coisa que nós sabemos: nós não vamos adorar essa imagem, porque nós temos um Deus verdadeiro que é digno da adoração. Aqueles que decidem crer, mesmo quando são lançados na fornalha, eles vão passear com Jesus lá dentro. E é melhor estar na fornalha com Jesus do que do lado de fora com os demônios. A palavra de Deus fala que Daniel também decidiu firmemente, usar essa expressão, firmemente. Diga comigo: eu creio. Essa é uma decisão que você precisa tomar, firmar-se nela, amém? Essa decisão que transforma. A decisão de crer abre portas para o socorro de Deus. A decisão de crer permite que a verdade das Escrituras ditem o nosso futuro. A decisão de crer diz sim para as verdades de Deus e não para as mentiras do diabo, por mais que essas mentiras pareçam verdades. Mas é a decisão de crer que muda o nosso destino. Diga: eu recebo. Aleluia, amados. Essa decisão de crer é pessoal. Sempre o diabo vai colocar uma mentira para confrontar uma verdade, e você vai dar crédito ou às mentiras do diabo ou às verdades celestiais. Mas nós somos daqueles que dão crédito às verdades de Deus. Nós somos povo escolhido, raça eleita, separados para evidenciar a glória dele, amém? Aleluia, amados. E eu quero te dar pelo menos algumas verdades que você precisa posicionar para você acreditar. Ou melhor, algumas verdades que você precisa crer para que Deus possa estar transformando a sua vida, amém? E aproveitando o momento, quero fazer uma propaganda aqui. Nós estudamos as Escrituras aí, né, durante alguns domingos. Nós estudamos a Epístola de Paulo aos Gálatas. Era todos os domingos às 8 da manhã, online, é gratuito, e algumas pessoas participavam, e eu creio que foi bênção para quem participou. Obrigado pelos amém. Amigo é tudo na vida, né? Glória a Deus. Mas era 8 da madrugada no domingo, e poucas pessoas estavam participando. Então provavelmente nós vamos começar em outubro, provavelmente também às segunda-feiras à noite, e ali nós vamos nos alimentar de verdades que nos edificam. Se você quiser participar, você pode, me manda uma mensagem no meu WhatsApp. Se você quiser, me manda uma mensagem no Instagram. Meu Instagram é fácil, Fábio de Melo, lembra do padre Fábio de Melo? E o Souza, conhece? Fábio de Melo Souza. Você vai achar meu Instagram, você manda uma mensagem
pede para entrar no grupo do WhatsApp. É nesse grupo que você vai receber informação, que você vai receber o link dessa aula. Você não vai pagar nada, fica aí em paz, é só para edificação da igreja, mas vai ser à noite, um horário mais fácil, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida, amém? Então não perca essa oportunidade, ou me manda mensagem no WhatsApp também. Voltando para a mensagem, depois de ter feito essa propaganda aí para abençoar todos nós, aleluia, a primeira verdade. E agora eu começo a pregação. Não, eu estou brincando, mas eu não gosto que fale isso depois de meia hora de pregação. Dá um frio na barriga, né? A primeira verdade. Não estou mudando o tema, eu estou dando verdades que precisam ser cridas, acreditadas, precisam exercer fé. A primeira verdade que eu preciso crer, porque o diabo se levanta para nos destruir, e o perdão é completo. Você pode repetir comigo? O perdão é completo. Fala para o seu irmão aí, o perdão que você recebe é completo. Ah, pastor, perdão, vai falar de perdão, é tão trivial. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, o perdão é fundamental. Talvez você fale, mas eu já sei sobre perdão, mas olha, eu vou te fazer algumas perguntas para ver se você vive esse perdão completo na sua vida. E eu te pergunto, você vive com medo? Medo do que vai acontecer? Medo de acontecer uma coisa ruim? Uma doença, uma enfermidade, um acidente, medo aí de algo ruim mesmo, uma catástrofe na sua vida. O medo, ele vem porque é uma consequência da culpa. É uma consequência. Nós ficamos com medo porque nós nos sentimos culpados, nós nos sentimos assim, que Deus vai precisar punir, porque nós não somos merecedores, então Deus vai punir. Ele sabe que eu sou falho, então haverá uma punição. Deus sabe que eu sou limitado, então Ele vai ter que castigar. O medo é a consequência da culpa, e a culpa é consequência do pecado. E o pecado para o cristão só pode gerar culpa e medo, porque o cristão não entende que ele é plenamente perdoado. Você é plenamente perdoado. A sensação de que sempre estamos em débito com Deus, que Deus não está satisfeito conosco, que Ele não nos ouve, e que para Ele nos ouvir, nós precisamos passar por uma penitência, por um longo período, até que a nossa oração seja aceita. Atendeu as exigências de Deus, e agora Ele vai nos responder. Se esse é o nosso estilo de vida, é porque nós não compreendemos que o perdão é completo. Nós precisamos tomar uma decisão, e a nossa decisão é de crer em Cristo, e quando nós cremos em Cristo, nós recebemos o perdão completo. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, a palavra nos diz o seguinte: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pode deixar esse texto. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Nos purifica de quê, meus irmãos? Todo pecado. É todo pecado.
Mas pastor, aí está falando se andar na luz, porque quando eu peco, eu não estou andando na luz. Isso é uma mentira do diabo, porque a palavra de Deus fala que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Quando nós falhamos na luz. Essa é a diferença. Assim como uma pessoa, um descrente, se eu estou falando para os filhos, para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Quando um descrente acerta, ele não está andando na luz, mesmo acertando, porque ele ainda está debaixo do reino das trevas. E quando um cristão verdadeiro erra, ele não está no reino das trevas, porque ele é do reino da luz. E nós que somos do reino da luz, o sangue nos purifica de todo pecado. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em Colossenses 1:20 diz: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nós estamos no reino da luz. O sangue de Jesus está sobre nós. Escute, ele nos purifica do que, meus irmãos? De todo o pecado. Se ele nos purifica do pecado, é porque existe o pecado, é porque nós falhamos, porque se não adianta o sangue nos purificar de toda santidade. Se não tem pecado, não precisa do sangue. Mas como Deus sabe das nossas falhas, Ele entregou o seu Filho na cruz para que o sangue fosse derramado. E porque o sangue é derramado, foi derramado, agora o sangue de Jesus está sobre nós. E esse sangue nos purifica de todo o pecado, de toda a falha. Se você acha que para se purificar você precisa de andar em santidade, isso é uma mentira do diabo, porque a santidade verdadeira não começa nas suas atitudes. A santidade verdadeira começa na purificação pelo sangue de Jesus. O sangue é santo, o sangue é puro, e ele foi derramado. A punição do pecado recaiu sobre Jesus, porque ele recebeu a punição. Hoje nós recebemos a provisão. Só é possível viver uma vida plena como um cristão verdadeiro, recebendo a provisão do sangue de Jesus. Lá em Apocalipse fala que eles o venceram pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. É o sangue que nos capacita a estar diante da santidade de um Deus perfeito. A segunda verdade que nós precisamos entender: só é possível viver uma vida em paz, com felicidade, se nós nos colocarmos debaixo desse perdão. Amados, viver o cristianismo sem receber as bênçãos
do sangue de Jesus é o inferno, é triste. Sabe por quê? Porque o cristão está aqui, ele vive debaixo de culpa, de condenação. Ele abandona as coisas do mundo, mas sabe que ainda há imperfeição na sua vida, e ele fica debaixo de culpa, debaixo de condenação, vivendo uma vida triste, uma vida ruim. Por quê? Porque ele não desfruta nem do mundo e nem das bênçãos que Deus providenciou. Pelo menos uma pessoa que está no mundo, ela está lá desfrutando dos prazeres momentâneos do mundo. Agora o cristão que não está no mundo e também não está desfrutando debaixo do sangue, ele não desfruta dos prazeres do mundo e nem da provisão do Pai. É constantemente condenado. Mas o cristão verdadeiro, que conhece, porque nós somos verdadeiros, e nós estamos aprendendo, o cristão verdadeiro, ele desfruta de paz com Deus. Em Romanos, no capítulo de número 4, no versículo 7 ao 8, a palavra de Deus é o seguinte. Tem um que fala felizes, se puder colocar essa versão, não sei qual que é a versão, mas eu vou ler aqui. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Olha lá, sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Irmãos, falar isso na igreja, os outros acham que a gente é herege. Eu estou te falando, o apóstolo Paulo está te falando, o Senhor não leva mais em conta o pecado. Misericórdia, alguns podem pensar, pastor, mas assim as pessoas então não vão viver no pecado. Escute, meu amado, eu estou pregando para filhos, eu estou pregando para aqueles que nasceram de novo. Eu estou pregando para aqueles que têm a natureza do Pai, clamando por justiça. Nós não estamos buscando uma oportunidade para pecar, mas eu estou te dando uma possibilidade para viver uma vida plena e em santidade. Porque não dá para viver uma vida plena e em santidade debaixo de culpa e condenação. Nós não temos que tentar pagar algo. Nós recebemos o que Cristo já pagou. A punição caiu sobre Ele. Nós recebemos essa dádiva. O perdão é completo, por isso não é sobre você. O perdão é completo, por isso não é sobre você. Lá em Lucas 7,47, a Bíblia nos ensina que aquele que muito é perdoado, muito ama. Todas as vezes que eu olho para mim, meus amados, quando eu fico olhando para mim e considero a mim, eu fico desanimado, frustrado, porque eu percebo as minhas falhas, as minhas limitações, a incoerência, o orgulho, a soberba, a inveja, a raiva, as críticas. Tudo isso às vezes passa no nosso coração, as tentações, os desejos ruins que tem no meu coração, que eu preciso colocar tudo isso diante de Deus. Preciso que Ele me ajude a dizer não para isso, mas tudo isso é uma realidade. E quando eu olho para mim e observo as minhas falhas, as minhas limitações, eu não as considero mais do que a provisão de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A minha mediocridade exalta a Deus, porque Deus é tão bom
tão justo, tão verdadeiro, tão santo e tão poderoso, que é capaz de salvar uma pessoa tão limitada como eu e você. Por isso um dia nós vamos estar diante do nosso Salvador, e nós vamos dar toda a honra e toda a glória a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, porque Ele é poderoso para nos separar, nos santificar, nos lapidar, nos conquistar, nos fortalecer e nos enviar. E um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a dor não vai existir mais, porque Ele será o nosso Pai, nós seremos filhos. Por isso a honra é dEle, tudo depende dEle. Por isso eu não tento pagar, eu só recebo o que Ele conquistou para mim. Aleluia! A palavra de Deus nos fala em Romanos 2:4, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. A palavra de Deus nos fala em 1 João 4,19, que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, amados, tudo é sobre Ele. Para que eu vou tentar pagar a minha falha? Exalta a grandeza dEle. Isso não quer dizer que agora eu vou viver no pecado, não, isso quer dizer que eu vou viver acima do pecado, que o pecado não tem domínio sobre mim mais, porque agora eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça de Deus. O perdão é completo, o sangue de Jesus me purifica continuamente. Eu recebo. Essa é uma decisão de crer nesse perdão. Amados, o diabo sabe que essa verdade no nosso coração, ela é poderosa para fazer com que um cristão tenha um ministério frutífero. Quando nós sabemos que somos plenamente perdoados, nada nos para, as nossas falhas não nos param, e nem as falhas dos nossos irmãos, porque o quanto eu sou perdoado, agora também eu perdoo. Como eu sei que Ele me ama com as minhas imperfeições, eu também amo as pessoas com as minhas imperfeições. Eu compreendo, porque eu sou compreendido. Tudo é para Ele e por Ele. E uma terceira verdade: Ele se alegra em você. Fala comigo, Ele se alegra em mim. O Pai se alegra em mim. Quando o Pai olha para mim, Ele se alegra. Pode repetir, quando o Pai olha para mim, Ele se alegra. Lá em Sofonias, no capítulo 3, no versículo 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, está no meio, um guerreiro poderoso para salvar. Por isso, amados, só somos salvos porque Ele é poderoso para nos salvar, amém? Ele terá imensa alegria em você, com o seu amor o renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. O Senhor se alegra em nós. Não é o que nós fazemos que alegra Jesus, é quem nós somos. E nós somos filhos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. O Pai se alegra no Filho.
Quando Jesus, para ser batizado, antes dele ter feito os milagres, ouviu-se uma voz do céu e dizia: eis o meu filho amado, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não tinha feito nenhum milagre, mas o Pai já tinha prazer nele. Ah, pastor, mas Jesus era santo, Jesus era perfeito. Mas escute, meu amado, você ainda não entendeu. O sangue te purifica de todo o pecado. E hoje nós somos um com Jesus. Somos um. Nós somos amalgamados, unidos em Cristo, e não tem mais separação. Nós somos o corpo de Cristo. Amados, o corpo é um. Não, você já viu um braço andando sozinho aí na rua? Uma perna? Não existe. Se eu sou o corpo, se Jesus é o cabeça, nós somos um. Você concorda comigo? Por isso o Pai se agrada, se alegra. O perdão é completo. O perdão é pleno. E recebemos essa alegria debaixo do perdão. Só podemos viver em paz com Deus debaixo desse perdão. Não dá para tentar conquistar e agradar o Pai com as nossas forças. Nós a recebemos. Nós recebemos essa provisão do Pai. Você já reparou nas Escrituras, quando que Jesus já ficou irado? Quando Jesus ficou bravo com alguém? É interessante que uma mulher com fluxo de sangue se aproximou diante de Jesus. Essa mulher era considerada impura, mas Jesus não a rejeitou. Quando uma prostituta estava ali nua diante de Jesus, pega em flagrante, Jesus não a rejeitou. Jesus estava ali comendo com os publicanos, que era uma classe odiada que tinha traído o seu povo, e na maioria eram desonestos. Jesus não os rejeitou. Ele compreendeu e ajudou. Mas existem alguns momentos nas Escrituras que Jesus ficava irado, sim. E ele disse para alguns: ai de vós, hipócritas! Vocês são hipócritas, vocês são fingidos, mentirosos, enganadores. Vocês são hipócritas. Vocês, quem era esse grupo de pessoas? Vocês que acham que dão conta de agradar o Pai por seus atos. Vocês que se justificam nas atitudes de vocês, nas obras que vocês fazem. Vocês são hipócritas. Por isso eu falo, a estratégia do diabo é nos conduzir a tentar receber uma punição que já foi lançada sobre Jesus na cruz. É de graça para que ninguém se glorie. Isso precisamos entender. E uma segunda questão aqui que nós lemos em Marcos 9, versículo 19, que deixa Jesus irado. Diz o seguinte: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? O que deixa Jesus irado e chateado é a incredulidade, é a falta de fé. Lá em Marcos, no capítulo de número 6, na NVI, do versículo 1 ao 6, a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos
Muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é esta que lhes foi dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs e encontraram um motivo de tropeço nele? Jesus lhe disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Preste atenção, essa é uma chave que você precisa de entender. Eles sabiam que Jesus operava milagres. Eles falaram: olha que sabedoria, olha como ele opera essas maravilhas. Eles sabiam, eles perceberam, eles viram, eles sabiam, mas eles arrazoaram nos seus corações e diziam: mas não é esse o filho do carpinteiro, gente? Não, nós não conhecemos seus irmãos, as suas irmãs, eles não vivem aqui conosco. E eles encontraram motivo de tropeço em Jesus. Por isso tem muitos cristãos que não recebem o milagre e a provisão, embora saiba que Deus cura, embora saiba que Deus ama, embora saiba que Deus perdoa, embora saiba que Deus garantiu que nunca nos deixaria, embora saiba que nós temos um pastor que nunca vai deixar nos faltar nada. Muitas pessoas, embora saibam tudo isso, elas começam agora a questionar com argumentos lógicos. Mas tem gente que já passou por isso na igreja e começa às vezes a falar: oh, mas fulano, aconteceu isso com fulano, então pode acontecer comigo. Ah, mas eu vi isso aqui, eu vi aquilo ali, eu percebi aquilo outro. E não recebem, porque estão arrazoando com a lógica. E agora eu quero te dar uma definição de incredulidade. Você pode anotar aí. Incredulidade é o ato de darmos mais crédito aos nossos argumentos lógicos do que a pessoa de Jesus Cristo. Faz milagre, opera maravilhas, mas é o filho do carpinteiro. A lógica não é mentira, a lógica também é uma verdade. Mas Jesus não é uma verdade, Ele é a verdade, é a plenitude da verdade. Eu não dou crédito à minha lógica, eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para me transformar. Aquele pai decidiu crer e falou: me ajude a vencer a incredulidade. Quando a lógica falar: não tem jeito para o seu filho. Quando eu tentar e às vezes ser frustrado nas minhas tentativas, a lógica vai bater no meu coração dizendo que Deus não me ama, que Deus não me entende, que Deus não me responde. Mas amados, nós não vivemos por lógica, nós vivemos por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós decidimos. A nossa decisão tem que ser firme. Quando a mentira bater a porta, simplesmente nós não vamos abrir. Quando ela invadir a nossa casa, nós a expulsaremos.
dentro da nossa casa estará cheio de verdade, da verdade de Deus. Não haverá espaço para a mentira se esconder. Quando a mentira sorrateiramente entrar em nossa casa e tentar se esconder em algum lugar, ela se deparará com as verdades que já estão escondidas ali. Quando o medo tentar esconder na sua casa, ele vai encontrar a verdade que diz: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. Quando a mentira da escassez tentar esconder em sua casa, ela encontrará a verdade que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não seja uma casa que acolhe as mentiras do diabo. Basta, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E é interessante, amados, esse relato desse pai com seu filho, nós vemos o mesmo relato lá em Mateus capítulo 17, dos versículos 14 ao 21, e é interessante, ali é mais resumido, mas eu gostaria de ler os versículos 19 e 20 com vocês. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: por causa da pouca fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Jesus fala: olha, vocês não puderam expulsar porque vocês não acreditaram. Vocês tinham pouca fé, mas eu vou dizer, uma pequena fé. Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: erga-te. Nós precisamos assumir uma posição de crer e liberar a nossa fé pelas nossas palavras. Escute, isso é muito sério. A lógica vai racionalizar e vai dizer: eu não vou ser hipócrita de negar o que eu estou vendo, mas você é filho, você é justo, e a palavra diz que o justo viverá pela fé. Você vive, vence e avança pela fé, não pela lógica. Diga não à lógica e sim a Jesus Cristo. Se você disser a esse monte: erga-te, erga-te. Eu nem estou terminando, tá, meus irmãos? Mas tudo bem, mas eu entendi a dica. Vou tentar até abreviar agora. Fiquem em paz. Aleluia. Amados, escute. É muito importante. Quando nós decidimos crer, essa decisão tem que ser firme para dizer não para as mentiras que vão bater ao nosso coração. Escute, eu estou te falando, faz sentido, meus irmãos, um monte se erguer e ser transportado para o mar? Isso é possível, meus amados? Não, isso não é possível. Não faz sentido algum. É completamente fora de lógica. Como que eu vou falar para um monte: erga-te, levanta, vai ser jogado lá no fundo do mar? É ilógico. Mas nós não andamos pela lógica.
O que Jesus está dizendo é o seguinte: ainda que você tenha uma situação tão impossível quanto essa, se você crer e dizer, isso vai acontecer. Ah, pastor, não faz sentido. Realmente não faz sentido, mas nós cremos. Decida, assuma em quem você vai colocar, dar crédito, em quem você vai colocar a sua fé, e libere a sua fé por meio das suas palavras. Como que eu decido crer que o meu casamento é a vontade de Deus, e eu falo em separação? Como que eu decido crer que Ele me ama, e eu só espero que coisas ruins aconteçam comigo? Como eu decido acreditar que Ele é comigo, e eu fico com medo de não dar conta? Como que eu decido acreditar que Ele me faz forte, que Ele se faz forte na minha fraqueza, e eu quero ser perfeito, quero alcançar na minha performance, não quero ter uma vírgula de medo, uma vírgula de receio, uma vírgula de limitação, uma vírgula de debilidade, uma vírgula de dúvida. Como que eu creio que Ele vai se fazer forte na minha fraqueza, sendo que eu não me permito ter as fraquezas? Como que eu decido crer que é pela graça e eu tento merecer? Como que eu decido acreditar que eu sou aceito por seu amor incondicional, mas eu tento conquistar com a minha performance? Como que eu decido crer e não confio que Ele é o que vai sustentar a minha fé até o final? Sua parte é decidir crer. Decida confiar, decida crer, e saiba que Ele vai trazer a provisão para que a sua fé vença toda a incredulidade. O que Deus pede de nós é um sim, é uma porta aberta para que a graça dEle alcance. A nossa parte é falar: eis-me aqui, Senhor. Imediatamente o Pai respondeu: eu creio, e a provisão entrou. Nós precisamos entender que nós buscamos uma certeza lógica, racional, e nós não a teremos. Quem aqui já viu Jesus? Nós não vimos Jesus. Talvez alguns aqui possam ter uma visão, mas nós não vimos. Nós cremos sem ver. Nós sabemos que a nossa esperança ela é viva, mas nós não a vemos. E isso não diminui a verdade. A palavra de Deus diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa de ver, você precisa apenas de crer. Quando você crê, a provisão virá, a bênção vai se manifestar, a resposta vai acontecer. Romanos capítulo 8, 24 diz o seguinte: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Se você está vendo, não é mais fé. Se você está vendo, não é esperança. Jesus, o Pai, sabe
que nós, com a nossa lógica, nós não vamos compreender muitas coisas. Tem muitas coisas que nós não podemos explicar, mas por isso Ele fala: eu vou te salvar, eu vou te salvar, você que crê. Acredite, um dia você vai saber todas as coisas. Um dia tudo estará agora perfeitamente claro, mas até então, creia. Sabe, meus irmãos, a maior forma de você negar a si mesmo é crer. Negar a si mesmo é você dizer não para você, para a lógica, para o raciocínio, e sim para a fé. Porque a fé tira toda a dependência de você e coloca toda a dependência nele. Por isso, negar a mim mesmo é quando eu falo: eu não posso fazer nada, eu não posso ser salvo, eu não consigo por mim mesmo, sem Jesus eu nada posso fazer, então eu nego. O apóstolo Paulo diz: eu considero tudo como perda, e tudo eu considero como perda, a não ser a cruz. Ele se volta para a cruz. A cruz é o poder de Deus para a nossa salvação. Crer, viver por fé, é a maior expressão de humildade. Porque é difícil você viver pela fé, porque nós queremos estar no controle da situação. Mas aquele que se humilha e fala: eu não tenho nada que eu possa fazer, e coloca toda a confiança no Salvador, esse sim recebe a graça e o favor de Deus. E eu te peço para você se colocar de pé nesse momento. Oh, e deixa o Espírito Santo trabalhar. Ori canta la súria labalás. Eu ainda quero ler mais um texto com os irmãos, mas vocês podem ficar de pé. Escute, nós temos um Deus que é fiel, um Deus que é verdadeiro, e Ele diz o seguinte, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 em diante, eu vou ler, os irmãos acompanham. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, nós somos dos que creem, dos que avançam, dos que são salvos. Aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração nessa noite. Eu gostaria que você agora, você lutasse as suas lutas, você travasse as suas batalhas, você dissesse sim para Jesus, dissesse: eu creio, me ajude a vencer a minha incredulidade. Eu não ligo para a minha lógica, não é sobre o que eu sei, é sobre quem tu és.
Espírito Santo, dirija cada um agora a lutar as suas lutas, travar as suas batalhas, posicionar em fé. Só você pode dizer: eu creio, eu decido crer, eu confio.